Melodia, muito obrigada. Irmãos, hoje nós vamos, na nossa continuidade, mas antes, vamos começar com a passagem bíblica, mas antes disso, vamos fechar os olhos e falarmos com o nosso Deus. A nossa passagem bíblica é Hebreus 13, verso 15. Antes de lermos, vamos falarmos com Deus, tá bom? Hebreus 13, 15. Querido Deus, aqui estamos, mais uma vez para aprender de Ti. Suplicamos a presença do Teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Permaneça conosco por Jesus. Amém. O amor que vive na adoração é o título de hoje. E a nossa passagem bíblica está aí em Hebreus 13, verso 15, que diz o quê? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente o quê? A Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, nós devemos sempre estar oferecendo a Deus o quê? Sacrifícios de louvor. Louvar a Deus. Aí quando eu era criança, eu pensava assim, louvar para mim era só cantar, né? Nós só louvamos cantando. Também, mas não é só, né? Então, temos que ter uma vida de louvor ao nosso Deus. E tem uma ilustração de um garotinho. Desse garotinho. Ele pediu uma pequena quantidade de dinheiro para o seu pai. E o pai achou estranho, né, aquilo, falou, mas espera aí, para que você quer esse dinheiro? Ele disse, porque eu quero comprar um presente para você, papai. O pai achou estranho, o pai poderia ter dito, né, não, filho, não precisa, papai não precisa de seu presente. Mas o pai foi sábio. Ele disse, porque o pai entendeu que ele tinha aprendido que se ele comprasse um presente, ele estaria demonstrando amor ao papai. E a gente vê isso com nossos filhos quando são pequenos, né? Eles gostam de fazer pequenos mimos e para eles é um presente, não é? Já recebeu isso, Eduardo? Já recebeu isso, irmão Marconi? Um mimozinho para eles é um momento de demonstrar amor. E o pai entendeu aquilo. Então o pai deu uma quantia para ele. Ele comprou o presente e entregou. O pai ficou muito agradecido por aquele presente. Sabe, meus irmãos, Deus não necessita de nosso dinheiro. Nossas ofertas, nossa oferta, Ele quer nossa devoção. Mas Ele nos deu inúmeros motivos para que nós, o quê? Presentear a Deus. Nós não precisamos, sabe? Ele não precisa que nós façamos oferta, Ele não precisa. Mas Ele nos deu formas de nós demonstrarmos amor por Ele. Quais seriam essas formas de demonstrar amor por Ele? Através do meu corpo, dos meus talentos, dos meus dons. Foi um presente de Deus. Ele nos deu essa capacidade. Eu vejo a irmã Glória cantando, eu vejo vocês cantando, né? A Cláudia, a Rayane, pessoas que cantam, gostam de cantar. Não é esse o meu dom. Então, o que vocês estão fazendo quando vocês vêm aqui e louvam a Deus? Vocês estão presenteando com aquilo que Deus deu. E assim nós temos. Umas pessoas gostam de pregar, de dar estudo bíblico. E temos várias maneiras de presentear a Deus. Se não fosse assim, nós seríamos limitados. Teríamos limitação de devolver a Deus. Porque Deus não quer o nosso dinheiro. Ele quer o nosso louvor, Ele quer a nossa adoração. A riqueza e os ricos sempre foram temas muito intrigantes ao longo de toda a história. Às vezes eles até sofrem, sabe, por serem ricos. Nasceram ricos. Já conhece alguém que já nasceu rico, em berço de ouro, como a gente costuma dizer? Nasceu em berço de ouro.
E é uma coisa tão natural, como o próprio nascimento. Mas a riqueza, ela não é um problema espiritual. Não é. Assim também como a pobreza não é uma vantagem espiritual. Não é. Sabe, o dinheiro é simplesmente um dom de Deus. E Jesus, certa vez, ele mesmo disse, que nós conhecemos bem, que está em Lucas 18, 25. É mais fácil o quê? Passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Irmãos, isso está em... Eu vou ler aqui, porque eu quero ler o 26 também, tá? Lucas. Jesus disse isso, mas logo à frente... Logo à frente, do capítulo 25, está aí, do versículo 25, está aí também o versículo 26. E os que ouviram isso, né, Jesus dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar nos céus, os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus então respondeu, está aí no verso 27, ele diz o seguinte, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ah, então o rico não vai nunca entrar no céu? Isso é nosso ver pode ser impossível, mas Jesus mesmo disse que o impossível aos homens é que é possível a Deus. E no capítulo 29, que segue aí a esse capítulo, Jesus, nos é relatado a história de Zaqueu. Vocês lembram quem é Zaqueu? Quem foi Zaqueu? Foi um pobre? Muito rico. Ele foi muito rico. Sabem, mas Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro transformou totalmente a sua vida. Ele se tornou um exemplo de doador fiel em meio a toda a riqueza que ele tinha. Zaqueu, ele representa o camelo passando pelo fundo da agulha. Sabe, o que era impossível aos olhos humanos, transformou-se em possível quando ele se colocou nas mãos de Deus. Zaqueu ficou tão feliz com o perdão e a graça de Cristo, que ele fez? Ele devolveu quantas vezes mais? 4 vezes mais a quem tinha roubado. E deu metade de seus bens aos pobres. Sem dúvida, a graça constrange o coração do pecador e pode transformar. Quando andou entre nós, Jesus escolheu representantes mais vulneráveis da sociedade. E nós vamos pegar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo está em Mateus 21, 16. O que diz lá? Nunca leste na Escritura? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Muito intrigante essa frase. O que uma criancinha pode fazer para louvar e adorar a Deus? O que uma criancinha sabe fazer com perfeição? Elas não escreveram livros, elas não produzem bens de consumo, não têm diploma, não sabem cantar. Às vezes até falando, nossa, é tão pequeno, ainda nem sabe cantar. Como? Mas Jesus disse que dessas criancinhas se extrairia o perfeito louvor. Sabe, o clima desta frase aí não tem nada a ver com murmúrio. Já viram criança murmurando?
falatório ou reclamação. As crianças são dependentes, elas sentem a dependência dos pais, elas são dependentes e elas são satisfeitas, elas são felizes com o que têm. Amam a vida e o que os pais lhe dão. Elas têm uma vida feliz e completa. Esta é a melhor maneira de louvar a Deus. Uma vida feliz e completa. Temos nós também essa vida feliz e completa? Ou ainda falta algo em nós? Ou nós ainda não estamos achando digno o suficiente de prestar o louvor que Deus merece? Sabem, há muitas maneiras pelas quais nós podemos administrar a vida. O legado de Deus para nós, assim como existem também muitos objetivos pelos quais nos são motivados a adorar. Qual é o motivo da sua adoração? Qual é o motivo da minha adoração? Nós já sabemos que Deus, Ele não vê o exterior. Deus vê o coração. Deus vê o nosso interior. Ele conhece os nossos motivos íntimos de adoração. Aqui na igreja podemos falar que fulano está adorando, eu estou adorando, mas eu não sei qual é o motivo que me move à adoração. Mas Deus sabe. O que interessa para Deus é o quê? É o coração. É a sinceridade. Por isso que ele falou nas crianças. As crianças são sinceras. Depois elas aprendem a não ser sincera com os adultos. É ou não é? Quem tem criança pequena já passou por isso. As crianças falam realmente o que elas sentem, elas são sinceras. Sabem, viver uma vida de adoração é mais importante do que ofertar. E nós vamos ver uma citação agora, que está em Patriarcas e Profetas, bem interessante. Olha, o que diz aí. O obedecer é melhor do que sacrificar. As ofertas sacrificais não tinham em si nenhum valor à vista de Deus. Destinava-se a exprimir da parte do ofertante o arrependimento do pecado e a fé em Cristo, e o compromisso da futura obediência à lei de Deus. Mas sem arrependimento, fé e um coração obediente, as ofertas eram inúteis. E ainda são inúteis. Ao ressaltar a simplicidade das crianças e afirmar que ninguém herdará o reino se não se tornar como uma delas, Jesus estava declarando que Deus não necessita de nossas ofertas, de nosso dinheiro, nem mesmo de nossa devoção. Mas Deus permite que utilizemos as coisas que Ele criou, os talentos que nos deu, para que possamos demonstrar o quanto o amamos. E muitas vezes a gente se esconde, né? Não, mas esse ano eu não quero cargo, esse ano... Mas minha irmã, você gosta das crianças, mas esse ano eu não quero saber de criança. Eu estou falando em criança que todo mundo sabe, né? Que eu tenho uma carimbinha aqui do Ministério da Criança. Então, gente, quando nós nos eximimos de mostrar a Deus, de dar para Deus, retribuir o dom que Ele nos deu, não adianta ofertar. Não adianta. Sabe? Fica claro nesta frase sobre as crianças, de que Deus quer significado espiritual. Um coração cheio de amor e agradecido, que ama viver. Ele não quer sacrifício vazio. Olha essa citação aqui. Uma igreja obediente é mais importante aos olhos de Deus do que uma igreja
rica. Isso é profundo, meus irmãos. Deus quer a nossa obediência. Não quer o nosso status. E eu preparando esse sermão, eu fiquei pensando assim, né? Estava lendo, porque é um sermão que já vem, e eu fiquei pensando assim, nós aqui, nós queremos uma igreja bonita. Não queremos? Claro! Mas o mais importante que Deus quer, Deus também quer uma igreja boa aqui, porque nós merecemos, o evangelho precisa ser pregado, tudo isso é importante. Mas o mais importante é o quê? É o meu coração obediente. Sabe? Para Deus só faz sentido uma igreja generosa se ela for agradecida, obediente e viver feliz. Isso para mim ficou muito importante. Bom, essa foi a primeira citação de Jesus sobre as crianças. Agora, a oferta perfeita. Nós já vimos muito essa parte, né? Que fala da viúva. No templo de Jerusalém, as ofertas eram retiradas, assim, eram recolhidas, né? Tiradas através de urnas que ficavam na frente e as pessoas vinham e depositavam ali, colocavam o dinheiro, né? As suas ofertas, e que era inclusive separado, né? Dízimos e ofertas. Então você colocava o seu dízimo, colocava a sua oferta. E nos diz que Jesus, olha, está em Marcos 12, de 41 a 44. Olha, diz que Jesus estava sentado diante da caixa de ofertas. Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Jesus estava observando. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 moedinhas. Moedas correspondentes a um quadrante. Um quadrante seria assim Eu tentei fazer, mas eu não consegui. Talvez seja 2 moedinhas de 1 centavo hoje. Que valor teria? Não é? Vindo, porém, ela... Bom, e chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A gente fica pensando, como é que ela deu mais? As pessoas jogavam muito. Eles faziam questão, né, que todos observassem as suas moedas caindo, né? Não existia nota naquela época, eram tudo moedas. As suas moedas caindo e fazendo barulho. Ela não se importou de ter apenas 2 pequenas, bem pequenininhas, insignificantes moedas. Mas era tudo que ela tinha. Ela deu com amor. Ela, naquele momento, estava adorando. Sabe? Jesus observava e analisava as pessoas. E a verdade que ele revela a partir desta cena é de que, apesar de aqueles ricos depositarem grande quantia de dinheiro, eles não estavam incluídos no rol dos verdadeiros e sinceros doadores e adoradores. Jesus ensina que aquilo que damos está mais relacionado com o que somos do que com o que nós temos. Eu dou muito porque eu tenho muito. Mas eu sou generosa porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Ela deu todo o seu sustento. E
Aí Marcos, né, continuando, no capítulo 13, começa da seguinte forma. Quando Jesus saiu daquele local, do templo, quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: que pedras, Jesus, que construção! Não é interessante? Mas Jesus disse: vejam a viúva. Os discípulos disseram: vejam que pedras, que prédios. Quando Jesus foi à igreja, ele viu pessoas. Jesus viu pessoas, ele viu gente. Os discípulos viram o prédio, viram o templo. E eles estavam admirados e falando: Jesus, olha. Mas Jesus não estava preocupado com o templo, ele estava preocupado com as pessoas. Jesus quer que olhemos ao redor do mundo e que vejamos também pessoas. Pessoas que precisam ser servidas, pessoas que precisam ser amadas, pessoas que precisam ser ajudadas, pessoas que precisam do nosso cuidado e da nossa atenção. Nós estamos muito preocupados com a construção do nosso templo. E temos que estar preocupados, sim. Mas não podemos deixar de olhar as pessoas. Cristo mede um homem através daquilo que ele põe em primeiro lugar. Qual é a motivação que nossas ofertas, de nossas ofertas, são pessoas ou são coisas? Se Deus estiver por trás de nossa intenção, com certeza, nosso objetivo será agradá-lo, valorizando o que é mais importante para Ele, que são as pessoas. Então, nós não podemos perder de vista as pessoas. Porque a igreja somos nós. Não é isso? O prédio não vai para o céu conosco. O prédio não será salvo. Nós temos que nos preocupar conosco, com a nossa salvação individual, claro, e preocupar com as pessoas. Porque elas é que vão para o céu. Foi por elas que Jesus morreu. Então, pelo fato de ele ter valorizado aquela mulher através de sua insignificante oferta, só pode ter sentido se olharmos pelo ponto de vista da motivação por trás do ato. Aquela viúva, ela tinha uma motivação: adoração. Jesus observa a oferta das pessoas, mas, acima de tudo, ele observa a maneira e a motivação com que fazemos nossas doações. Isso é bem profundo. Para mim, ao meu ver, é muito, sabe? Quem sustenta a igreja são os cristãos verdadeiros. Quem sustenta a igreja não são aqueles os ricos que doam muito. Não são eles. Quem sustenta a igreja são os cristãos verdadeiros. Não são os ricos, não são os pobres, são aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Aqueles que seguem de coração, não importa se são ricos ou se são pobres. Todos os que agregam significado espiritual de entrega e devolução são bem recebidos e tornam-se participantes do trabalho de Deus. A obra de Deus é sustentada pela graça de Deus, através da entrega dos verdadeiros cristãos. O dinheiro
não é raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. O conselho bíblico é que não coloquemos o nosso amor naquilo que não pode nos amar de volta. Não podemos amar o dinheiro nunca vai me amar. Então, nós não podemos colocar o nosso amor naquilo que não pode nos amar de volta. É o amor, essa citação aqui também, Conselhos sobre Mordomia, na página 86, é o amor do dinheiro que a palavra de Deus denuncia como ser usado com fidelidade, denuncia como sendo a raiz de todos os males. O dinheiro em si é o dom de Deus aos homens para ser usado com fidelidade em seu serviço. Deus abençoou Abraão e o tornou rico em gado, prata e ouro. E a Bíblia declara, como evidência do favor divino, que Deus deu a Davi, Salomão, Josafá, Ezequias, muitas riquezas e honras. A história da viúva e da sua oferta aconteceu numa terça-feira da semana da paixão. Em 2 dias, Jesus seria levado ao jardim de Getsêmani. E em 3 dias, ele seria crucificado. Aquela foi a última hora da sua última visita ao templo. Já pensaram nisso? Foi essa última visita ao templo. Jesus observou essa pobre mulher colocando tudo o que tinha na caixa de ofertas. A impressão que fica é de haver alguma coisa muito significativa no fato de que a última coisa que Jesus fez na sua última visita ao templo foi destacar como as pessoas faziam suas doações e ofertas e como elas demonstravam adoração. Na Bíblia, nada é escrito por um acaso. Nada é uma historinha. Ele fez uma observação de como as pessoas estavam adorando a Deus e como elas deveriam adorar. Essa foi a comparação, a analogia que ele quis fazer. As pessoas adoravam porque elas precisavam se aparecer mesmo, mostrar. Mas ela não, ela adorou porque ela amava o Salvador. Sabe, Jesus poderia até ter dito para aquela mulher, né? Olha, coloca o seu dinheiro aí, não, é tão pouco. Você não sabe para onde vai esse dinheiro? Para onde vai? Para onde ia aquela oferta naquela época? Provavelmente, aí ela ia para manutenção, restauração do templo, né? A manutenção dos sacerdotes, com certeza. Mas, vocês já ouviram alguém aqui que já ouviu um questionamento? Você devolve dízimo, você dá oferta. O que eles fazem com o seu dinheiro? Já ouviu isso, irmã? Eu já ouvi. Uma colega de trabalho falou, e você tem coragem de devolver, de pagar dízimo? Eu falei, não, nunca paguei. Eu falei, não, nunca paguei dízimo. Ué, essa igreja não cobra, não? Não, a igreja não cobra, não. Eu devolvo porque não é meu. Ela ficou toda sem graça. E você paga dízimo? Nós pagamos dízimos, meus irmãos. Nós devolvemos o que não nos pertence. Mas as pessoas que não têm esse conhecimento, é isso que elas fazem. Para onde vai essa oferta? Para enriquecer pastor? Para comprar carro para pastor? A gente não ouve isso? Eu já ouvi muito. Sabe? Assim, muitos fazem esse questionamento. O que estão fazendo, né, com o nosso dinheiro? Talvez aquele dinheiro daquela viúva serviu até para complementar as moedas que foram compradas, né, para a morte de Jesus, né? A gente não sabe. Para Jesus, a viúva era um exemplo de doadora.
deu tudo o que tinha para a igreja. Ela podia ter realmente questionado: eu tenho tão pouco, o sacerdote tem tanto, as pessoas vão lá na frente. Imagina, ela ali, se ela não tivesse o espírito de adoração, ela sentadinha ali, vendo as pessoas colocando moedas e mais moedas valiosas, e ela apenas com duas das menos valiosas que tinha, da menos valiosa mesmo. Ela poderia ter pensado: não, eu tenho tão pouco, não, os sacerdotes não precisam do meu dinheiro, o templo não precisa. Por quê? Porque ele tem muito. Ela pensou assim? Ela deu tudo o que tinha, porque ela estava naquele momento adorando. Mas por que uma viúva? Porque uma viúva é heroína nessa história, porque ela é heroína nessa história. Porque as viúvas são tão grandes doadoras? Não é porque elas são santas. Elas são idênticas a todos nós. Mas as viúvas aprenderam a dar para a causa de Deus. Porque a vida lhes ensinou uma lição que o nosso Senhor Jesus gostaria que todos soubéssemos hoje. A vida é passageira. E nós vemos isso no livro de Tiago, né? 4,14. Não vamos abrir a Bíblia, mas vamos ler aqui o texto. Tiago diz o seguinte: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Nessa rápida passagem por este mundo, o que estamos fazendo com as nossas propriedades? Estamos fazendo com os nossos talentos? E o nosso tempo? Deus tem alguma prioridade com o nosso tempo? Será que estamos escondendo nossa falta de liberalidade no fato de que as pessoas não são mais dignas de confiança? O que colocamos em primeiro lugar em nossa vida? O quê? E por quê? Nós vimos um pedaço o início, né, desse testemunho aí, muito interessante. E eu já tinha visto, eu vi de novo. E eu vou falar para vocês, assistam em casa. Está no YouTube, vai ficar no link, o link vai estar na igreja, né, na nossa página da igreja, no WhatsApp, né? No WhatsApp da igreja, e vocês vão ver. O Cleiton Batista, ele aprendeu a tocar violão desde 11 anos de idade. Aos 16 anos, ainda um menino, ele ingressou na primeira banda de shows, passou a viajar o Brasil, tocando em noites, trocando a noite pelo dia, uma vida totalmente desregrada, como ele falou no início. Mas anos depois, ele estava com sua namorada. Eu vou contar que essa parte ele não passou ainda. Ele estava com sua namorada num ponto de ônibus, e eles receberam um convite para ir a uma conferência. Sabe, eles aceitaram o convite e ainda aceitaram o apelo do pastor Luiz Gonçalves. Era uma conferência sobre o Apocalipse. E eles foram, assistiram, aceitaram o convite. Interessante, era uma sexta-feira que eles foram. Eu vou contar só um pedacinho, tá? Mas vocês vão ver, porque é bem emocionante. Eles foram, e o pastor Luiz Gonçalves falou para eles assim, ele estava todo caracterizado de roqueiro, né? Ele era roqueiro. Falou com ele assim: você canta? Canto. Falou: olha, você vai cantar amanhã na igreja? Ele aceitou o desafio. E como é que será que ele foi cantar na igreja? É bem interessante, porque ele foi cantar na igreja e pensou assim: bom, eu estou indo cantar para Deus, né? Eu tenho um brinco, eu vou colocar 2. E é para Deus, né? Uma mais rasgada ainda, eu quero ir bem, eu vou louvar a Deus, sem ter a mínima noção. E ele foi. No sábado ele estava lá.
Vocês imaginam. Eu não vou contar, vocês vão assistir. Gente, o desfecho foi o seguinte. Ele cantou uma música do Leonardo Gonçalves. E ele cantou, quando ele foi cantar, por que ele cantou essa música? Porque o pastor Luiz Gonçalves já deu para ele um CD com playback para ele treinar em casa. Você vai treinar que amanhã você vem cantar. Essa música. Já estava escolhida, é a volta. É essa música. Ele treinou e foi cantar. E conta que quando ele cantou, Senhor, eu quero... Não vou cantar, né, gente? Eu só vou falar, né? Senhor, eu quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão. Diz que naquele momento, ele disse que ele chorou muito. E naquele momento, ele entregou-se a Jesus. Ele tomou a decisão de seguir a Deus. Largou a banda, largou tudo aquilo que ele tinha. A moça que estava com ele, que era sua namorada, como ele conta aí, hoje eles são casados, ele tem 2 filhos. E ele largou tudo. Tem uma vida totalmente transformada. E o que ele faz hoje? Como oferta de gratidão, ele dedica voluntariamente seus talentos, seu tempo e seus bens para espalhar o amor de Jesus a outras pessoas, junto com a sua esposa. Sabe, ele tinha uma vida bem estável financeiramente, aí, né, as coisas vão mudando, e ele conta com detalhes, mas hoje ele é agradecido. Por quê? Aí nós vamos ver, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Ele era uma pessoa de posses, mas ele teve a vida transformada. Então, quando Jesus transforma a nossa vida, tudo é possível, né? O impossível ao homem é possível a Deus. E eu diria, quem olhando para aquela jovem e falaria que ele seria um pregador do evangelho, que ele entraria numa igreja e sairia um cristão? Impossível? Aos meus olhos, mas para Deus não. Vale muito estudar a vida das pessoas que a sociedade olha naturalmente como incapazes e sem voz, como é o caso das crianças e das viúvas. Mas essas classes de pessoas têm muito a nos ensinar. Foi o próprio Jesus que afirmou que devemos nos tornar como as crianças. Lembra? Se quisermos herdar o reino de Deus, temos que nos tornar como criança, na sua sinceridade, na sua ingenuidade, né? Ele também elogiou a fidelidade de uma pobre viúva, vulnerável na sociedade. Portanto, há muito que aprender com esse grupo de pessoas humildes, que priorizam a adoração através do desprendimento. E da dependência. Exatamente como Jesus. Em tudo, Jesus era dependente do Pai Celestial. Era dependente em tudo. E ele também desprendeu de tudo. Ele desprendeu a ponto de doar a sua própria vida por mim e por você. Rogue a Cristo para que abra seus olhos, a fim de enxergar as inúmeras bênçãos que Ele lhe dá. Decida a cada manhã adorar a Deus com sua vida, seus dons e seus bens. Sabe, meus irmãos, a nossa decisão não é hoje, não foi ontem. Essa decisão, ela é a cada manhã. Quando nós acordarmos, nós temos que dizer: Senhor, hoje eu decido fazer a tua vontade. Hoje eu decido entregar meu coração a ti. Por quê? Nós vivemos num mundo de pecado, de tentações, e muitas coisas nos tiram o foco. Eu gosto de falar assim, muitas coisas. Um dia de 8 horas, não vou falar de 24 não, de 8 horas que a gente passa no trabalho, nós podemos perder o foco. Ou não? Podemos perder o foco. Então, essa decisão, ela deve ser feita a cada manhã.
Seja liberal, fiel e constante em sua entrega a Deus. Mas não é só a entrega financeira, não. É a entrega da sua vida. É a entrega do seu ser, dos seus talentos. É a entrega dos seus dons que você recebeu como presente. Coloque suas prioridades em ordem e valorize o que é eterno. A vida é passageira. O eterno é o que não se vê. Então, isto é fé. Entregar a nossa vida, dar prioridade, entregar a nossa vida e valorizar o eterno. Eu não conheço o eterno. Eu não conheço o que é eternidade. Mas pela fé eu sei o que é. Nós não temos noção, nenhum de nós, né, mortais, temos noção que realmente é eternidade. Quando a gente fala assim, a eternidade é não morrer mais. Isso é muito pouco. A eternidade nos aguarda pela fé. Nós temos que valorizar o que é eterno. O eterno é o que Deus tem preparado para nós. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Nós estamos aqui batalhando e vamos, em nome de Jesus, construir a nossa igreja. Porque é da vontade dele. Mas nosso coração não pode estar aqui na igreja. Nosso coração tem que estar na eternidade. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, ouve essa prece. Eu venho a ti, pois sei que me responde. Inclina os seus ouvidos, escuta meu coração. Preciso tanto do teu amor. Preciso desvendar esse amor. Me ajuda a confiar nesse amor. Preciso do perdão. Preciso do perdão. Mesmo não tendo as palavras certas, ou não sabendo rimas e poesia, te louvo em espírito e
Santo eterno, justo e digno, reina pra sempre, Cristo. Só tu és santo, tu és justo para sempre, ouve esta minha oração. Ouve essa prece, amém. Vamos ficar de pé e cantar esse finalzinho comigo. Santo eterno, justo e digno, reina pra sempre, Cristo. Amém. Louvado seja nosso Deus. Vamos continuar esta oração, né? Obrigada, viu? Obrigada, viu, Glória? Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai que estás nos céus. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar a cada dia como devemos estar, como devemos adorar, como devemos ofertar. Pai querido, transforma a nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Queremos ser verdadeiros adoradores, pois nós queremos herdar a vida eterna. Pai querido, permaneça conosco. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, cada família. Senhor Deus, dê-nos a tua direção. Que o teu Espírito Santo nos batize a cada dia. Que a cada dia possamos pedir a inspiração, a iluminação de teu Espírito, nos fazermos nossa entrega diária. Pai querido, nos capacita, pois nós, por nós mesmos, nada podemos, nada faremos. Permaneça conosco, dando-nos a tua paz. Nós vamos para nossas casas, nos acompanhe. E que amanhã possamos estar aqui para mais um estudo, Senhor. Um estudo da vida de Jesus. Fique conosco, nós agradecidos somos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada
Redentor tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou.